Agora sim, agora estamos online, ao vivo e a cores. Tudo bem, gente? Gentes, vamos ver o povo entrando, ó. Júnior já tá aí na área, ó. Como estamos? Olha, o povo tá animando. Mateuzinho, e aí, Mateus? Agora a ponta eletrônica entrou, ó. Tá estranhando. Abrir a live, ponto eletrônico não entra, tá estranho. E aí, meu povo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quarenteners, tudo bem? Então, primeiro de tudo, agradecer aos quase 200 pessoas que assistiram ao nosso webinar na terça-feira, foi muito legal. Teve todas as suas intercorrências ali no início, mas com meia horinha de atraso, entramos e fizemos e o povo gostou. O retorno foi bom. Os certificados já estão disponíveis, só entrar lá no site indicado para vocês pegarem, né? A gente vai mandar essas informações depois, ou aqui no Instagram, ou depois para vocês. Sim, chegamos aos 1.800. Chegamos aos 1.800. Que bizarro, hein? Mas foi ontem que a gente abriu isso aqui e achou que se chegasse a 500 estava bom. E agora estamos aí, 1.800 seguidores. Para comemorar tal data, vai ter sorteio. Vamos sortear uma máscara, vamos sortear uma pelúcia, que a gente ainda vai divulgar qual, que a gente vai mandar direto para o endereço do vencedor, tá bom? Em breve a gente vai divulgar aí o roteiro desse sorteio. Bom, para hoje temos aí, vamos conversar de um assunto que nem é muito minha área, hein? É microbiologia, mas não é muito minha área, não. Bactéria esquisita aí, vamos ver o que vai aparecer. Vamos conversar com a Júnia. Já vou procurar a Júnia aqui. Júnia, pós-doc do laboratório lá do fundão. Vou botar ela aqui. Aí acho que ela pode se apresentar, que aí a gente não perde muito tempo. Já vamos começando. Tá bom, o povo vai entrando, Júnia vai entrando. E aí a gente já se conecta, ó. Com a Júnia hoje foi rápido, não teve problema nenhum, não teve internet caindo. Olha, mas eu não garanto que a internet não é muito boa aqui, não. Não, mas pouco, teve dia que a gente abriu, só entrava o som da pessoa, e dia que abria só entrava a imagem, não falava nada. Hoje estamos aí, ó, com som, com imagem, tudo bom. Tá escutando? Não tá dando eco, alguma coisa? Não, estamos escutando bem. Povo, tá escutando, todo mundo responde aí, ó. Estamos escutando bem. A gente vai perguntando para eles vão respondendo pra gente. Primeiro, Júnior, queria te agradecer. A gente, na verdade, está se conhecendo agora, né? Trocou mensagem pelo Zap, mas vendo, já que estamos em épocas que a gente não pode mais se ver presencialmente, então é a primeira vez que a gente está se vendo mesmo. Queria te agradecer o convite, né, para falar desse assunto tão diferente aí. Hoje eu fiz até uma chamadinha no Instagram, The Winter is Coming. Peguei a fotinha do, peguei a fotinha do GOT e mandei. O povo gosta bastante e eu acabo não ver esse seriado, mas todo mundo gosta, né? Aproveitei. Então, Júnior, primeiro eu queria te, assim, antes da gente começar naquele roteiro que a gente pensou, eu queria te perguntar, assim, que é a curiosidade do Bruno mesmo. Da onde surgiu essa vontade de ir para esse rumo de pesquisa, assim? Tipo, como é que a Antártida foi aparecendo na sua vida? Então, desde o mestrado, eu já comecei a trabalhar com micro-organismos chamados extremofílicos, mas só que a Antártica realmente parecia um mundo completamente distante, porque eu sou de Santa Catarina e lá não se tem muitas pesquisas mais vinculadas ao extremo, e principalmente a Antártica. Nenhum pesquisador lá desenvolve pesquisas com a Antártica. E quando eu decidi vir para o Rio de Janeiro fazer o doutorado em microbiologia, eu conheci o professor Alexandre Soares Rosado, que trabalha com a Antártica já faz mais de 10 anos, e ele me convidou então para entrar nessa linha de pesquisa com a Antártica, e eu pensando que nunca seria uma área para mim, acabei me apaixonando e continuei uns 4 anos e até hoje como pós-doc trabalhando com essas amostras, mas realmente era uma coisa que eu nem imaginava que iria acontecer para mim. Gostou da brincadeira, né? Que a gente fala. Sim, adorei. Então, aí eu vou te perguntar assim,
que são esses ambientes extremos? Você falou aí já de bactérias extremas, de ambientes extremos. Quem são esses ambientes extremos? Para a gente já ir explicando para o povo aí. Sim, então, primeiro a gente tem que pensar de onde que vem essa palavra extremo, né? Então, é uma visão muito antropocêntrica, muito focada no ser humano, o que, que é extremo para a gente. Então, tudo aquilo que foge do que é considerado normal, como, por exemplo, temperatura ambiente de 25 graus, ou nossa interna de 37, pH próximo à neutralidade, salinidade, aquela observada nos oceanos, radiação, essa UV que vem do Sol, a pressão atmosférica, que é essa que a gente vive. Então, tudo aquilo que foge desse tradicional e que a gente está habituado a viver é considerado extremo. E os ambientes que apresentam esse tipo de condição extrema, eles são considerados, então, ambientes extremos. E eles estão distribuídos ao longo de todo o globo, onde que os mais conhecidos é a Antártica e o Ártico. Mas só que existem vários outros ambientes, tanto naturais, como, por exemplo, os vulcões, os hot springs, como, por exemplo, lá no Yellowstone, que é super famoso nos Estados Unidos. Sempre quando alguém fala de ambiente extremo, dá de exemplo Yellowstone. Nossa, com certeza. E eu tenho muita vontade de ir para lá para poder observar como que é as características, micro-organismos. Mas também, além desses ambientes naturais, também podem ser observados ambientes extremos que foram construídos pelo homem, como, por exemplo, ambientes extremos no esgoto, tratamento de efluentes, lagos superácidos por conta da mineração. Então, são essas duas vertentes de ambientes extremos que a gente pode observar. Uhum. E quem são os micro-organismos que vivem nesses ambientes extremos, né? Nesses tais ambientes extremos? Então, como eu já dei um spoiler, né? São os extremofílicos, que são micro-organismos que a gente chama ou extremofílicos ou extremófilos, então tem essas duas denominações. E como o nome já diz, que tem afinidade pelo extremo. Então, são organismos que eles não apenas conseguem sobreviver nessas condições extremas, mas também eles requerem esses parâmetros, essas condições físico-químicas, ambientais, para desenvolver normalmente tanto a sua reprodução, desenvolvimento e as suas funções ali naquele ambiente. E que na maioria das vezes, para qualquer outro organismo, ele é considerado prejudicial. E esses extremofílicos, eles são classificados de acordo com as condições físico-químicas onde que eles estão presentes no ambiente. Então, por exemplo, quando eles estão presentes em ambientes muito quentes, eles são considerados termofílicos ou hipertermofílicos. Termofílicos está naquela faixa de 45 graus, 85 graus, enquanto que hipertermofílicos, eles necessitam de uma temperatura acima de 85 graus para se desenvolver. Então, é muito alto. E enquanto que aqueles micro-organismos que eles se desenvolvem em ambientes frios, como por exemplo na Antártica, eles são chamados de psicrofílicos. Então, eles necessitam uma temperatura abaixo de 15 graus para o seu desenvolvimento ótimo. Mas também tem outras classificações, como por exemplo de pH, onde que os micro-organismos que necessitam de pH abaixo de 3 são chamados de acidofílicos, acidófilos, ou maior que 9 de pH, alcalinofílicos. Também tem com outros parâmetros, como por exemplo salinidade, UV, né, de radioresistentes, enfim. Tem uma vasta gama de classificações e está relacionado intrinsecamente com o parâmetro ambiental que ele está vivendo ali. Uhum. E os da Antártida? Que características que eles costumam ter? Então, a Antártica depende de qual ambiente que ele está habitando. Porque, assim, quando a gente pensa em Antártica, né? Vocês que estão ali na live, até mesmo o Bruno, quando você pensa em Antártica, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Como todo mundo. Como todo mundo, neve, geleiras, ambiente branco, continente gelado, muito, muito frio, inóspito, então que não tem ninguém habitando lá porque é muito extremo, e também
pinguins, né? É muito comum se atrelar a Antártica com pinguins. Mas a Antártica ela é muito mais do que isso, né? Ela é considerada um mosaico de extremos. Então, ela não possui apenas um extremo, ela possui várias e por conta das suas Então, diferenças mesmo na Antártida, lá no frio, tem vários subtipos de ambientes extremos. mesmo, não é só neve e geleiras que vive a Antártica, né? Ela possui vários diferentes ambientes, como geleiras, né? É um dos ambientes que possui, mas também solos ornitogênicos pela presença massiva de pinguins, né? Então acaba depositando fezes ali, fazendo com que aquele solo seja muito orgânico. Também tem a presença de muitas rochas, então é chamado de um ambiente rochoso, que também é encontrado vários micro-organismos extremófilos, até um tipo de micro-organismo extremofílico são chamados de endolíticos, que vivem dentro da rocha, então acabam extraindo o material para o seu desenvolvimento a partir da rocha. Bem diferente. Caraca. Sim. E também mar profundo, fumarolas marinhas profundas, né, de mar profundo, lagos subglaciais, vales secos, né, são alguns dos ambientes dentro da Antártica, né? E um deles é o vulcão antártico. Então, apesar de todo mundo achar que a Antártica é somente gelo, na verdade, além disso, possui ambientes quentes que contrastam, né, com o gelo da Antártica. E por isso que é o nome da nossa live, que é das Crônicas do Fogo e do Gelo. Eu tava tentando. Deu fogo, agora que você. Quando você falou, gente, Antártica, fogo e gelo, tudo bem, vamos lá. Sim, justamente, para tentar, né, mostrar para o pessoal que além do gelo, existe fogo por meio de vulcões ativos na Antártica. Ah, existem vulcões que são ativos mesmo lá. Não é nem Sim, aqueles dormentes, não. tem vários dormentes. A Antártica é um das áreas com maior quantidade de vulcões, só que desses, apenas 4 que são ativos no momento. Tanto que a última erupção foi ainda nesse século, 1987. Olha só, então a gente tem 4 vulcões, tá vendo aí, ó? Conecta Micro também é geografia. Estamos ensinando que a Antártida também tem vulcões ativos. E 3 deles, aí tem uma diferença, né? A Antártica ela é mais ou menos separada em duas partes principais. Uma que é a Península Antártica, que ela é mais próxima ao Chile, mais próxima ao continente americano. Mas também tem o continente, que é a área mais fria, mais gelada. E desses 4 vulcões ativos, 3 deles estão localizados nesse continente e um deles está localizado na Península Antártica. E nesses 3 do continente, eles apresentam algumas diferenças e eles estão mais localizados perto da base americana, base científica americana. Enquanto que a outra ilha, o outro vulcão, ele está localizado mais perto até mesmo da nossa estação científica. Curiosidade, você já foi lá? Não, infelizmente eu entrei num ano, né, de 2015, onde que as pesquisas antárticas elas começaram a reduzir o seu número de verba e eu não tive a oportunidade de ir, infelizmente. Mas Também teve aí, um acidente lá algum tempo atrás, né? Não tô oi? entendendo. Acho que teve um acidente por lá também algum tempo atrás, né? Sim, sim, infelizmente em Ainda bem, 2000, né? Pelo menos. mas só que teve uma pessoa, um pesquisador do nosso laboratório que esteve no local, fez filmagem, reportou todo o acidente. Foi em 2012. Entendi. Vocês têm trabalhado com algum vulcão específico? Então, desses 4, como eu falei, 3 são lá do continente e um deles é localizado na Península Antártica. E esse vulcão especificamente, ele é uma ilha vulcânica, então bem diferente daqueles outros vulcões do continente. E ele apresenta algumas particularidades quando comparado aos demais vulcões, e isso chamou a nossa atenção e a gente começou a trabalhar com ele, que é chamado Ilha Vulcânica Deception. E a gente tem trabalhado com sedimentos provenientes desse vulcão
para diferentes vertentes, né, de pesquisa, mas mais assim, interessante é de que ele apresenta uma forma de ferradura. Vocês podem dar um Google, assim, Ilha Deception Antártica, e podem ver que ela é uma estrutura bem diferenciada, além de ser uma ilha. Ela apresenta um formato de ferradura, porque há milhões de anos atrás houve uma forte erupção e acabou erudindo uma parte da cratera. E com isso, o oceano inundou a cratera e hoje em dia é considerado o único vulcão do mundo onde você pode entrar com um navio. Então, o navio ele entra na cratera, ela faz a coleta desses sedimentos, é levado para o laboratório e a gente analisa mais especificamente a microbiologia. Nesses anos de pesquisa, diferentes grupos têm trabalhado com esses sedimentos e o nosso especificamente tem trabalhado com a bioprospecção biotecnológica, né, a partir de micro-organismos desses sedimentos. Então, por exemplo, eu, na minha tese de doutorado, né, juntamente com o professor Alexandre Rosado, a gente trabalhou com a bioprospecção desses micro-organismos da Ilha Deception para aplicação na indústria do petróleo. Então, a gente isolou um grande montante de estirpes bacterianas, foram 159 ao total, e a gente viu que desses 159, 81 eram capazes de degradar óleo cru, né, petróleo e diferentes derivados do petróleo. Então, isso mostra que a diversidade microbiana ali da Ilha Deception apresenta uma alta capacidade de degradação de compostos. É a microbiologia dessa ilha. Oi? Eu ia te perguntar justamente isso agora, como é que é a microbiologia dessa ilha? Se vocês tinham feito algum estudo para saber que tipos de micro-organismos. Bom que você já adiantou. Bom, então, voltando, né? Falando da microbiologia, depois a gente fala da aplicação como um todo. Então, da microbiologia desse vulcão antártico, ele é muito pouco conhecido, né? Ao longo de 30 anos, mais ou menos, de trabalho, que o pessoal tem feito estudos, né, com amostras desse vulcão, apenas 10 trabalhos foram publicados, né, com microbiologia básica. Então, a partir desses estudos, eles só mostram de 1 a 5% da diversidade microbiana presente ali, né, naquele ambiente que você consegue recuperar por meio de isolamento, que é uma das técnicas utilizadas na microbiologia. Mas desse pouco de estudos, o que se sabe é que há uma grande maioria de micro-organismos vinculados ao filo Firmicutes. Então, são micro-organismos que possuem a capacidade de formar esporos, e isso é muito importante porque acaba sendo uma forma de resistência às altas temperaturas que o vulcão apresenta. Então, no método de isolamento, a gente conseguiu observar mais bacilos, geobacilos, brevibacilos, todos esses gêneros que têm essa capacidade de formar esporos. E isso é muito importante para se estudar a resistência ao estresse e entre outras vertentes de pesquisa. Uhum. Mas também a gente tem feito estudos de microbiologia com métodos que não dependem de cultivo para tentar observar mesmo a diversidade total e não só aquela que a gente consegue isolar no laboratório, na placa de Petri. E a gente observou que, na verdade, é bem diferente daquilo que a gente está isolando. A diversidade, sim, a diversidade que a gente encontrou fazendo análise metagenômica, não sei se vocês estão por dentro dessas análises moleculares, que eu só estou soltando palavras. Explica pra gente como é que funciona mais ou menos assim. Bom, nos isolados, por exemplo, a gente utiliza meio de cultura em placa de Petri, né, microbiologia básica, e dali a gente consegue... Meio rio? Meio, assim, rico. Eu considero rico. LB, Marine... Achei que tivesse... Eu te perguntei porque eu achei que, sei lá, elas são tão diferentes que tivesse que ter um meio específico para a gente conseguir isolá-las melhor, mas pelo jeito não. Não, a gente consegue focar, se a gente busca por determinado metabolismo, a gente consegue utilizar um meio de cultura específico para aquilo. Mas para fazer assim um screening geral, a gente acaba utilizando esses meios ricos para tentar recuperar o máximo de micro-organismos possíveis. A gente utilizou
uns 6, mais ou menos, assim, diferentes para tentar pegar o máximo de diversidade, mas a gente acabou pegando os mesmos em todos os meios de cultura. Entendi, não fez tanta diferença. Não, por isso que hoje em dia a gente continua usando o LB, que é um padrão assim, no laboratório. Uhum. Quando a gente faz análise independente de cultivo, então você não precisa isolar o micro-organismo na placa de Petri, a gente tem a possibilidade de observar toda a diversidade presente ali, porque a gente faz a extração total do DNA por meio de sequenciamento de metagenoma. Então você vai sequenciar tudo que está presente ali naquela amostra, bactéria, arqueia, fungo, qualquer tipo de micro-organismo. Qualquer DNA que está ali, a gente vai conseguir recuperar. E já por meio dessa análise de extração total do DNA, a gente viu um resultado bem diferente daquilo observado na placa de Petri. Então, na placa de Petri foi mais firmicutes, enquanto que no DNA total foi uma parcela assim de 1% só. Praticamente todas as amostras eram relacionadas ao filo Proteobacterium, que é um dos filos mais comuns que a gente encontra tanto em água, solo, também é encontrado com bastante abundância na Antártica. Entendi. Eu ia te fazer uma pergunta. Como- Quando vocês vão para metagenômica, vocês já têm que ter pré-definidos os alvos que vocês vão pesquisar, tipo 16S, ou vocês conseguem fazer um screening maior? Como é que funciona essa metagenômica de vocês? Então, depende qual grupo você pega, pode ter dois tipos de metagenômica. Um que, na verdade, não é metagenômica, que se chama metabarcoding, que daí você utiliza um primer específico. Por exemplo, a partir daquela amostra de sedimento, eu quero observar todas as bactérias presentes naquela amostra. Então, eu vou fazer específico para o 16S. Então, sequenciamento total de todo o DNA presente ali naquela amostra, mas especificamente para a bactéria. Então, você vai utilizar o gene 16S para a identificação das bactérias. Mas nesse caso de metagenômica mesmo, ali não. Ali se chama sequenciamento shotgun. Então, ele vai fazer os cortes e sequenciar tudo, tudo que está ali. E não com um primer, né? Com um iniciador específico para o micro-organismo. Por isso que eu falei, daí pega tudo, né? Pega bactéria, arqueia, fungo, protozoário, tudo que tiver ali. Uhum. E qual a importância da gente saber assim, qual é a pergunta que vocês fizeram para chegar nesse, então tá, por que é importante a gente de estudar o que é essa bactéria que está dentro do vulcão, assim? Da onde surge esse estudo? É bem diferente, né? Porque a gente Acho precisa. que, na verdade, talvez algumas das pessoas, tá mais acostumado com aquele modelo, talvez clínico, vamos dizer, né? Ah, não tem uma doença, vou ver quem é, e aí vamos lá. A pergunta já foi naturalmente, já vem, né? Ah, estudos de microbioma, de intestinal, vamos ver quem está ali, para saber se participa de alguma coisa. Da onde surge? Qual é a pergunta que a gente faz antes de, então tá bom, vamos ali no vulcão catar umas bactériazinhas. É como se fosse muito fácil, né? Logo ali. Mas então, a pergunta, por exemplo, vou dar o meu exemplo da minha tese de doutorado. Primeiro, porque a gente tinha essas amostras no laboratório e ninguém nunca tinha explorado tanto a diversidade quanto o potencial biotecnológico dessas amostras. Por quê? A Antártica, como um todo, ele é considerado um ambiente extremo único. Então, os micro-organismos que estão ali, eles vão desenvolver vários metabolismos diferentes, vão expressar genes diferentes, e isso a gente já pode aproveitar em outras áreas, como, por exemplo, a biotecnologia. Mas mais do que isso, né? No meu doutorado, eu trabalhei com a bioprospecção de bactérias capazes de degradar petróleo e seus derivados e também de produzir biosurfactante. Para quem não sabe o que é biosurfactante, é um composto orgânico anfipático, que ele possui tanto uma região polar e apolar, então ele consegue interagir tanto com um óleo quanto também com o ambiente, seja água, solo, sedimento. Então, porque a minha pergunta era de aplicar
esse conhecimento, né, na indústria do petróleo, mais especificamente, porque o nosso laboratório já tinha o know-how sobre a degradação de óleo, trabalhando com microbiologia antártica e vinculada ao óleo, então quis continuar com isso. Mas também porque, não sei se é comum isso ser reportado, se vocês têm conhecimento disso, mas só que a Antártica ela tem bastante contaminações por petróleo e pelos seus derivados, principalmente por conta das atividades humanas presentes na Antártica. Então, ela não é tão inóspita assim, né? A presença de trabalhadores e principalmente de pesquisadores lá que vão explorar cientificamente a Antártica. E para que seja feito isso, né, de fato, é necessário ter geração de energia. E como eles fazem isso? Utilizando o diesel antártico. Então já é reportado em toda a Antártica, todo o continente antártico, Península Antártica, continente antártico, essas contaminações por petróleo e não é diferente na ilha vulcânica, infelizmente. Mas agora, além dos centros de pesquisas que ocorrem ali na Ilha Deception, atualmente são dois centros de pesquisa ativos, um da Argentina e outro da Espanha. Algumas ruínas, porque né, um vulcão acaba erudindo né, com as erupções, mas também, infelizmente, já faz alguns anos que está tendo um turismo muito intenso na Ilha Deception. Por quê? Né? Todo mundo quer se banhar nas águas e ficar nos solos quentes de um vulcão na Antártica. Então, isso acaba atraindo muita gente, infelizmente, e acaba contaminando aquele local. Então, Mesmo que eu não sabia nem que existia na Antártida. pois é, Frio que eu cheguei ao sul, foi ali aquele, na Argentina ali, o Ushuaia, por lá. a Patagônia. Pô, dali ainda vai mais. Pois é, vai mais um pouco, mais alguns quilômetros e temperaturas ainda mais baixas, né? Mas daí isso acaba atraindo bastante o pessoal de querer ter essa experiência, né, num vulcão da Antártica e acaba contaminando. Então, a nossa pergunta científica é se aqueles micro-organismos eles eram capazes de tentar degradar esses compostos que eram trazidos pelo homem. E a gente viu que intrinsecamente já eles são aptos a degradar compostos aromáticos, né, de petróleo e seus derivados. Então já tem uma comunidade microbiana autóctone capaz de fazer isso. Mas claro, daí se fosse para fazer alguma metodologia de biorremediação, que é a descontaminação ambiental daquele ambiente extremo, eu continuaria com a minha pesquisa que só fez a bioprospecção, né? Só fez um screening mesmo para ver se a comunidade bacteriana era capaz de degradar esses compostos. Uhum. Tem algum critério sobre direitos sobre esses micro-organismos ali dentro? Porque o lema, a pessoa que perguntou, já estou aproveitando para te passar. De repente você vai saber, né? Eu já faço também sempre essa observação. Tem coisas que o pessoal vai perguntar aí que a gente não sabe mesmo, não tem problema não. Ah, então tá bom. Não tem problema não, porque às vezes aparecem as perguntas aqui que, ó, melhor, às vezes até deixo lá. Mas essa eu achei boa, porque na verdade foi uma curiosidade minha quando você falou que vocês. Porque assim, lá tem várias, vamos dizer assim, bases, né? De base americana, base, você falou aí espanhola, argentina, tem a base do Brasil. Tem uma bandeirinha fincada e assim, ó, daqui pra cá é do Brasil, então eu vou pegar, as bactérias aqui, quem pega sou eu, ninguém pode vir. Ou se vocês quiserem, por exemplo, vocês ficam mais ali nessa ilha Deception, mas se vocês quiserem assim, pô, então vamos comparar agora o nosso vulcão com os outros três? Tem essa liberdade de amostras ou tem esse territorialismo de não, aqui é a amostra. Aqui é a amostra do. Aqui, o que sai daqui só sai para pesquisa de americano, o que sai daqui só para brasileiro. Não funciona bem assim. Primeiro tem que ter o aceite do governo. E o governo, para começar, né, o Brasil realmente tem uma bandeirinha na Antártica. Ele é um dos 29 países signatários do Tratado da Antártica, que foi assinado em 1959, entrou em vigor em 1961 e o Brasil assinou o tratado em 1975. E o que diz esse tratado? Que nenhum país ele pode explorar a Antártica se não for para a ciência. Então, o tratado ele vai
de 61 até 2048. Então, até 2048, a única A coisa que única se pode cidade fazer ali, é ciência. fora o turismo que agora estão fazendo, né? Pois é, infelizmente, né? Exploração ali turística. Mas até então eu não sei como que funciona esse turismo, se é de algum país que não é signatário do tratado, mas aqueles 29 países que são signatários, a princípio, a única exploração é para fazer ciência. E em 1982, o Brasil ele começou a fazer pesquisas na Antártica. Em 1984, eles inauguraram a Estação Antártica, Comandante Ferraz, que perdura até o dia de hoje. E quando você quer trabalhar com a Antártica, você tem que submeter um projeto ao Programa Antártico. Então, você não pode simplesmente pegar um navio e ir lá coletar. É. Não, isso não é possível. Primeiro você tem que pensar num projeto, como por exemplo a gente estava integrado ao projeto Microsfera para explorar a microbiologia da Antártica. Ele foi submetido para o CNPq também para o Ministério de Tecnologia e eles dão um ok ou não de você fazer essa exploração. E daí tem toda a parte de logística, junto com a Marinha, com o Programa Antártico, para ir lá para a Antártica e fazer essa coleta. Com a Ilha Deception, ela já estava dentro desse projeto, então a gente consegue explorar. E se a gente quer explorar algum outro que é próximo a outras estações científicas, a gente pode, mas a gente precisa da permissão primeiro. E, como eu falei, a nossa estação ela está na Península Antártica, né? Próximo assim da chilena. A estação brasileira com a chilena ela é muito amiga. Até foi comentado aqui na live, né, que em 2012 teve aquele incêndio que devastou, assim, praticamente acho que tudo, uns 70% da estação brasileira, e os chilenos acabavam acolhendo a gente, né, acolhendo os pesquisadores quando se ia para a Antártica fazer pesquisa. Então, eles são colegas ali próximo. E agora também uma curiosidade é que há alguns anos começaram a reconstrução da Estação Antártica e em janeiro desse ano inaugurou. Então agora os pesquisadores eles estão tendo uma nova casa super tecnológica com tecnologia asiática para desenvolver pesquisa lá. Em tempos de Covid, tá bom fazer pesquisa lá, né? Pois é, Vamos para lá da pandemia. pois é, uma curiosidade. Eu fui procurar assim, Covid na Antártica, né? Porque eu queria saber como que estava a situação lá. Aí eu vi que Tem uma suspeita que você tem um certo carinho pelo lugar. Só suspeita. e daí eu fui ver e realmente ninguém se contaminou lá. Por enquanto tá todo salvo de Covid, tá isolado. A gente que não tá mal podendo ir para laboratório, ó, se quiser, ó, uma bora para fazer, ó, parte do pós-doc lá. Ó. Pois é, eu acho uma ótima ideia. Por favor, Brasil, verba para pesquisa. Só falta isso, né? Só falta isso, como se fosse fácil, né? Olha só, esses nomes de perfis vão quebrando a gente, né? A Ayanara perguntou: existe microbiologia específica no caso de termofílicos em vulcões e águas termais? Sim, sim. Qualquer organismo que vive em ambientes quentes, naquela faixa de temperatura que eu havia mencionado, de 45 até acima de 85 graus, é chamado termofílico. E principalmente por esses ambientes serem quentes, a microbiologia termofílica é a mais estudada nesses locais. Seja hot springs, seja em ambientes geotermais, vulcões, seja vulcões normal, vulcão polar. Uhum, entendi. Então, deixa eu te perguntar, quais informações ou implicações a gente pode tirar desses estudos ali nesses ambientes extremos? Até para enredar para aquela parte que você já estava falando da biotecnologia, para a gente voltar nela. Sim. Então, vem aquela pergunta, né? Por que se estudar microbiologia de um vulcão ou um vulcão antártico? Tem várias implicações, algumas delas, né, são em relação à astrobiologia. Então, a gente consegue utilizar a Antártica como um modelo mesmo, um modelo análogo para busca fora da Terra. Então, não sei se vocês ouviram nas notícias sobre a lua gelada de Saturno, que é chamada Encélado. Não sei se vocês ouviram falar alguma coisa.
Não, mas conta pra gente. Então, ele apresenta características bem próximas à ilha vulcânica da Antártica. Então, apresenta algumas características muito comuns e que a gente consegue, muito similares, que a gente consegue utilizar esse vulcão como um modelo análogo para a busca de vida fora da Terra. Então, é Tipo, uma tem bactéria aqui, é capaz de ter bactéria lá. isso mesmo, até mesmo tipo a origem, né, da vida lá, e fazer essa comparação. Se existe a microbiologia aqui nesse ambiente tão inóspito, tão extremo, por que que não haveria algum micro-organismo lá, né? Então, até agora foi lançado para Marte, né? Vamos lá, até esqueci o nome, mas foi enviado para fazer a busca, né, de vida lá em Marte. Então, daqui a pouco está indo para Saturno também nessa lua gelada. Então, essa é uma das implicações. A outra implicação é para entender quais são os limites da vida na Terra. Então, porque na Ilha Deception, por exemplo, que eu tenho mais conhecimento, as temperaturas elas alcançam mais de 100 graus Celsius no meio desse, né, contraste com gelo, neve e ambiente frio. Então, qual que é o limite, né, da vida? Tanto do extremo de temperatura baixa quanto o extremo de temperatura alta. Também de entender como são os metabolismos desses micro-organismos, qual a ecologia, as suas adaptações, como que eles fazem para conseguir sobreviver, né, nesses ambientes. Algumas informações a gente já sabe, outras a gente ainda está descobrindo com esse tempo. Também estudos para entender a origem da vida na Terra, por quê? Porque o que se tem de teoria e de teorias e assim, estudos mesmo que mostram que a vida ela surgiu nas fontes termais da Terra pré-cambriana. Então, com vulcões, fontes termais, altas temperaturas, é o que a gente consegue encontrar também na Antártica. Então, a gente pode, quem sabe, corroborar, né, essas duas utilizando a Antártica como um modelo. E também, né, como eu já havia mencionado, que pode ser utilizado como uma fonte biotecnológica, uma fonte de micro-organismos com metabolismos, genes, enzimas, características únicas e que você pode aplicar em diferentes áreas industriais, inclusive a médica, veterinária, que é a área de vocês. Olha aí, né? Na verdade, é a minha área, né? Eu sou diferente da turma do Conecta Amigo, eu sou veterinário. Ah, é que eu vi numa outra live que você falou que era veterinário, daí eu já fiz esse. Eu sou veterinário da turma. Aí, às vezes, que eu tô tardinha, né? O meu ambiente, o máximo de ambiente extremo que eu chego é a boca de um gato. Tá bom. E daí também médica, veterinária, farmacêutica, principalmente farmacêutica. Então tem bastante indústrias farmacêuticas que estão buscando por micro-organismos extremofílicos, porque eles apresentam pigmentos, enzimas, compostos que são muito únicos e que eles podem otimizar esse composto na indústria, né? E potencialmente serem utilizadas em novos fármacos, protótipos de Especiais antibióticos. tecnológicos que a gente tem, né? Tipo, você está falando, ah, não, pode pegar enzima, não sei o quê, mas já tem alguma prospecção, tipo assim, em que biotecnologia eu vou chegar? Ah, não, vou pegar isso aqui porque vai fazer um remédio tal. Ou não, vou pegar isso aqui para mexer, já que ela é muito quente, vou botar lá dentro da indústria do petróleo, que é uma indústria que trabalha com temperaturas altas, para, né? Quais são esses potenciais biotecnológicos dessa turma extrema aí? Por exemplo, quando que eu trabalhei no doutorado, né, com degradadores de petróleo, pode ser utilizado para biorremediação de ambientes contaminados por petróleo, seja extremo ou não. E também esses micro-organismos, eles podem produzir, como eu falei, biosurfactantes, e esses biosurfactantes podem ser utilizados nos reservatórios de petróleo para fazer o que eles chamam de extração terciária, uma extração melhorada do óleo para aumentar o tempo de vida do reservatório. Então a gente sabe que o petróleo está escasso, né? Não se tem muito mais fontes de petróleo, então eles tentam otimizar ao máximo a capacidade de extrair óleo do reservatório. E utilizando micro-organismos, por exemplo, da Antártica, como eu vi no meu doutorado, a gente pode aplicar nessa área. Também, por exemplo, micro-organismos
micro-organismos extremofílicos psicrofílicos, né, aqueles que são abaixo de 15 graus, mais ou menos, eles, para se desenvolver naquele ambiente, eles acabam produzindo anticongelantes. E, curiosamente, esses anticongelantes, eles podem ser utilizados na aviação. Então, tem muito interesse pela parte da aeronáutica para buscar profílicos na Antártica com essa capacidade de produzir anticongelantes. Então, Genial. são só alguns exemplos. E enzimas, principalmente, seja termofílica, psicrofílica ou acalifílica, acidofílica, em todas as enzimas possíveis, é muito visado para a indústria farmacêutica, médica, de produção de sabão, que quando eu estava tendo a revisão de biotecnologia extrema, foi observado assim muito. Couro, coisas que a gente nunca imaginou, os micro-organismos extremofílicos estão presentes nesse tipo de indústria. Couro, sabão, detergente, e todas as normais, né? Agricultura, médica, farmacêutica, cosmetologia. Genial. Agora, o Lema emendou aqui. Vocês estão lá trabalhando nessas bactérias e descobrem uma com um potencial biotecnológico genial, vamos dizer assim. Quem tem direito disso? O Brasil tem direito? Esse patrimônio genético da Antártida é bem dividido? Ou ele naturalmente vai virar bem do mundo e todo mundo pode... Ele é bem do mundo. Ah. Pode explorar, você pode publicar, né? Publica esse como se fosse mesmo consultor brasileiro, pode utilizar na biotecnologia nacional, prospecção nacional, mas só que publicando. Oi? Não gera uma patente, né? Fica aí para todo mundo. Ou, sei lá. O micro-organismo em si, ele é do mundo, mas só que se você acabar fazendo algum processo, alguma coisa... Descobrir um processo seu, descobrir uma molécula, você patenteia. Se alguém quiser pegar essa molécula, descubra outra forma. Isso mesmo. Mas só que daí o micro-organismo não. Tanto que é muito fácil a gente enviar as bactérias antárticas. Por exemplo, eu fiz uma parte do meu doutorado quando eu enviei foi para a Austrália e para a Alemanha. Eu enviei os isolados bacterianos da Antártica, justamente porque não precisava do patrimônio genético do Brasil, né? Como eu falei, ele é realmente do mundo. Então, todo mundo pode explorar. Isso, a gente tem esse gene. Não tem esse... Então, facilita muito. Já quero trabalhar com isso agora só por causa disso. Não preciso botar latitude, longitude de onde eu peguei a bactéria. Não, para você enviar esses isolados, a gente pode, como é parceria, né, entre todos os países signatários que fazem parte do tratado, então não tem problema. Isso você consegue facilmente movimentar essa bactéria e estudar em diferentes países. Não é igual... A gente esquece, mas alguém lembrou aqui, acho que foi o Ricardo, que a gente tem que agradecer esses termofílicos a todas as nossas PCRs, né? TAC polimerase é um belo... É verdade. Agora com o Covid, né, que ressurgiu a importância da TAC polimerase para a reação de PCR, surgiu os termos, né, do gênero termos, e foi isolado no Hot Spring lá de Yellowstone pelo Brock. Entendi. Genial. Como é que tem sido a pesquisa? Porque, assim, você falou bem da sua pesquisa, né, nesse ramo aí das bactérias tentando resolver a poluição do petróleo, mas que você vai ter mais contato do que qualquer um aqui, provavelmente eu e os que estão assistindo. Mas como é que anda a pesquisa brasileira lá? O que a gente está pesquisando? Tá rolando mesmo? Ou lá também tá tão parado quanto aqui? Quer dizer, a gente acaba não parando, né? A gente vive reclamando que não tem dinheiro, mas a gente não para porque saiu dinheiro. Como é que tá lá essa história? Como é que tá a pesquisa lá? Então, realmente a pesquisa ela vem caindo um pouco em termos de número, né? Porque não se está tendo tanta verba para fazer pesquisa, mas mesmo assim a gente continua fazendo com o que consegue e tem diferentes áreas, assim, tudo que você possa imaginar. Claro que eu tenho mais contato com o pessoal da microbiologia, mas só que
São todas as áreas possíveis. Então, da biologia é botânica, zoologia, para saber, né, as plantas antárticas, que tem duas plantas que são nativas da Antártica mesmo, você não observa em outro local. É, botânica, zoologia, paleontologia, para se estudar aquelas profundidades de gelo, para se datar e analisar, paleontologia. Principalmente agora em relação ao clima, por conta das mudanças globais e todo o impacto, né, antrópico na Antártica. Então, isso está sendo bastante estudado, até porque afeta bastante o Brasil, porque a Antártica ela é grande responsável por manter as correntes marítimas e temperatura do Brasil. Então, isso é muito importante para a gente estudar. Em relação à microbiologia, toda a parte de fungos, bactérias, arqueias, Eu ia te perguntar isso agora, se a gente ficar só nas bactérias ou e arqueias, né? Ou se também tem fungo, parasitas. tudo que tem no. Daqui a pouco o Ricardo vai perguntar se tem malária lá também. É incrível que tudo que a gente observa aqui, a gente acaba observando lá por conta das correntes marítimas e por conta das correntes de ar, que acaba levando o micro-organismo para lá. A gente já sabe que tem bactérias resistentes a antibióticos, que são super potentes aqui. Eu ia te perguntar isso, porque outro dia eu estava lendo um trabalho que já é até antigo, de um povo que entrou numa caverna que tinha 4 milhões de anos e nunca tinha tido contato com humanos e descobriram dentro dessa caverna um monte de bactéria resistente. Eu ia te perguntar isso, porque como eu trabalho mais nessa área, se tem gente catando gene de resistência nessas bactérias. Tem, inclusive, o nosso laboratório. Ah, também fazem. Show de bola. Estou com a pessoa certa. A gente tenta explorar o máximo possível, né? Então a gente tem uma coleção de bactérias antárticas, hoje no laboratório, com aproximadamente 500 isolados bacterianos, sendo 333 psicrofílicos e 159 termofílicos. E desses psicrofílicos, a gente pegou todos os pseudomonas e avaliou se ele tinha já genes de resistência ou se ele já, tanto in vitro, né, tipo em placa, quanto em sílico nos genomas. E a gente observou que tem bastante genes de resistência a vários antibióticos. A Milena, que foi a mestranda do nosso laboratório, ela fez esse trabalho e ela analisou assim vários antibióticos e vários mostraram resultados positivos. Agora eu não sei assim com certeza quais eram os antibióticos, mas bastante. Você vê como é que é quando a gente fala isso, quem não é da microbiologia estranha, né? Que é um fenômeno natural, né? Sim, Elas já estão dentro delas há muito tempo. Genial. Nossa. sim. Essa aí. É natural, mas também tem o agravante do impacto humano lá na Antártica. Seja por meios naturais, né? Como eu falei, por corrente marítima ou de ar, mas também de humano que acaba indo lá para trabalhar ou para turismo. Tem algum estudo sobre o impacto disso? Não, né? Antes e depois do homem ter chegado lá, não, né? Aí eu não sei te dizer, mas eu deve ter. Deve ter com certeza na literatura alguma coisa. Capaz de ter. Qual a importância da gente ter o Brasil lá dentro? Então, principalmente político, né? Porque é muito importante o Brasil ser um daqueles 29 países signatários, porque se acontecer alguma coisa, o Brasil tem a sua bandeirinha lá e consegue reivindicar alguma coisa. E também porque a Antártica ela fica num local onde que para você acessar, você tem que ir pelo Oceano Atlântico e o Brasil possui a maior costa do Atlântico. Então é muito importante estar presente lá. Então, principalmente político, mas também ambiental, porque a Antártica é reservatório de uma grande quantidade de água doce, né? Então, e também de petróleo, há bastante petróleo lá. Ainda bem que tem esse tratado e não se consegue explorar todo esse potencial, tanto de água quanto de petróleo. Então, é importante por conta disso e também por conta da científico, né? Que a gente consegue, a gente tem essa possibilidade de ir lá coletar, explorar todo o potencial e aplicar isso para tentar otimizar todos os nossos processos nacionais. Então, se a gente não tivesse essa oportunidade de ir lá coletar, a gente ia depender de outros países fornecerem amostras e micro-organismos, e eu acho que isso ia ser mais difícil de acontecer, porque quem iria querer
perder assim alguma amostra e o outro país acabar desenvolvendo alguma coisa que aquele país poderia, né? Genial. E quais são as perspectivas do laboratório de vocês, assim, de estudos, assim? O que que vocês têm, para onde vocês têm ido? Então, mais agora especificamente com termofílicos na Antártica. Agora que eu com a minha tese foi o último trabalho, né? Eu defendi em outubro do ano passado, então foi o último trabalho que a gente trabalhou com a Antártica e mais especificamente com a Ilha Deception. E a gente verificou que existia um grande potencial para a degradação de petróleo. Então agora nosso intuito é de montar um consórcio biorremediador e depois ser potencialmente patenteável, né, esse consórcio para ser aplicado lá quando tiver algum derramamento de petróleo. Ainda não aconteceu, mas é possível, né, porque utiliza o petróleo como fonte de energia lá para geração de energia. Então, de criar esse consórcio. Então, nosso laboratório está indo mais para continuar nessa linha de microbiologia de petróleo e mais visando a descontaminação de ambientes extremos. Uhum. Resistência, vocês deram tempo. Então, de resistentes, a gente continua. Claro, a gente continua. Resistência, agora resistência microbiana. Então, na verdade, agora a gente está analisando mais genomas. Porque a gente fez esse screening inicial, né, da nossa coleção. Pseudomonas mesmo, a mesma Pseudomonas aeruginosa? Ou outras espécies? Todas. Pseudomonas antártica, Pseudomonas aeruginosa, mas só que tem outras Pseudomonas que agora eu não sei os nomes, né? Mas Sim. que são diferentes dessas médicas, são Pseudomonas ambientais. Entendi. Médicas assim não aparece muito, não. Agora o momento curiosidade do Bruno. Sim. Então, nosso laboratório é de ecologia mais assim, ambiental, né? É um laboratório de microbiologia ambiental. Da área médica a gente faz colaborações. Daí, tanto que essa de Pseudomonas era o nosso laboratório em parceria com um laboratório de microbiologia médica, que fazia toda essa parte. A gente trabalhava com a parte ambiental, ecologia, né, diversidade, e o outro laboratório trabalhava com a busca de genes de resistência. Então, tudo é parceria, né? E agora, como eu falei, a gente está trabalhando mais com análises genômicas, porque a gente fez o screening nas placas, né? E agora a gente teve a possibilidade de sequenciar 150 genomas. E então a gente tem um monte de para explorar. 150 genomas, se eu não me engano, uns 110 mais ou menos, era somente da Antártica, né? Não. Então agora a gente está fazendo isso, explorando todo o potencial genômico desses isolados da Antártica. Genial, genial. Júnior, normalmente quando eu encerro, eu faço meu momento talk show. É meu momento Fábio Porchat. Ah, Né? Aí isso eu não conto pra ninguém que eu convido, não. muito obrigada, eu estou nervosa. Não, mas são perguntas simples. Na verdade, assim, primeira pergunta que eu ia te fazer é assim, baseado na sua pesquisa, que grande, assim, a Júnia queria deixar uma grande contribuição no que ela já faz. O que que seria? Biorremediação Antártica. Pura e simplesmente, show de bola. Agora aqui, se não fosse pesquisadora, seria o quê? Farmacêutica. Farmacêutica, uma farmacêutica tradicional de Daquelas, ficar. daquelas atendentes de farmácia. Ah, é? Você gosta disso? Não, mas só que quando eu entrei na biologia, antes de entrar na biologia, eu pensava em fazer farmácia, né? Até, sim. Mas engraçado. Eu gostei, foi um desejo específico, ser farmacêutica e que fica na farmácia. Não é nem a farmacêutica que vai para a indústria, a farmacêutica da farmácia. Mas isso tem um motivo, vou alongar um pouquinho. É Vai, porque é que eu, é hora. é que eu sou de uma cidade muito pequena, de Santa Catarina, chamada Massaranduba. E lá a gente não tem muita perspectiva, assim, de vida, né? Então, a minha perspectiva naquela época, no ensino médio, era de ser farmacêutica e ser farmacêutica de farmácia, porque não existia pesquisa na minha vida, né? Só que daí eu entrei, né? Acabei entrando na biologia, me apaixonei e descobri a pesquisa. Daí por isso que eu acabei indo para essa área e hoje realmente eu não me vejo fazendo outra coisa. Se fosse para fazer e estar nessa área ainda de biologia, seria para ser professora universitária, mas a princípio agora eu quero ser pesquisadora. Continuar.
Quem já é professor, porque como vem muito pesquisador e aqui no Brasil, a gente tem mais perfil pesquisador-professor, até pergunto se é pesquisador-professor ou professor-pesquisador. Então você seria a pesquisadora-professora. Isso mesmo. Por enquanto, sim, a princípio, né? Porque a minha bolsa de pós-doc é junto com uma indústria. Então, eu tô vendo muito esse lado industrial nas coisas. Então, muito mais aplicado. Pouco aqui no Brasil. E eu acho genial. E a gente E, tem pouco essa oportunidade. Que bom que você está tendo, mesmo que seja por uma bolsa, mas. sim, como eu falei no doutorado, eu fiz pesquisa em diferentes países. E todos lá eram vinculados a institutos de pesquisa que tinha várias indústrias ali com algum intuito, né? Com algum objetivo naquela pesquisa. Então, você não fazia só pesquisa básica ou pesquisa para potencialmente aplicar lá na frente. Não, ali já tinha uma pergunta científica da indústria, vamos resolver esse problema industrial. E daí você fazia a pesquisa. Realmente falta aqui no Brasil. Aí por isso que eu falo que eu quero continuar nessa linha mais pesquisadora mesmo. Uhum. E se não fosse. O que não seria de jeito nenhum? Advogada. Advogado. Nossa, bateu comigo. Eu também acho que advogado não ia ser de jeito nenhum. Nossa, jamais. Assim, eu gosto de me comunicar, mas daí eu fico pensando nessa relação juiz, cliente e tudo mais. Não é meu perfil. Também não. Júnia, queria te agradecer muito por ter topado vir mostrar pra gente esse mundo novo, né? Pra gente aqui, que assim, aprendi horrores hoje, né? Porque a gente fica ali na médica, então é sempre estafilococcus, enterobactéria, quando vem a pseudomonas. E aí hoje foi assim. Por isso você volta e meia você via que a gente fez um roteiro, uma volta e meia, tirando dúvida minha, né? Porque foi muito legal, né? Acho que o povo, acho que quem viu vai ter gostado muito, porque a gente apresentou um monte de informação nova. Então eu queria te agradecer por ter topado vindo aí e sei lá, você quer deixar mais uma última mensagem aí? Ah, alguém me perguntou, desculpa, alguém perguntou para mim, aí meu, eu fico brincando que a professora Helena é meu ponto eletrônico, que ela é uma das professoras que é junto comigo no, e ela fica aqui no negócio e fica pegando as informações. E aí vai me mandando aqui pelo WhatsApp as perguntas que faz. E alguém tinha perguntado, se alguém quiser trabalhar com vocês, como é que faz? Então, é só mandar um e-mail pra gente. Agora tá meio difícil por conta do Covid, né? Infelizmente, a gente está indo para o laboratório, assim, só para atividades essenciais mesmo, em escala, sabe? Em duplas, então tá mais dificultoso de fazer alguma coisa experimental. Mas é só entrar em contato comigo ou com o professor Alexandre que a gente começa pelo menos uma conversa, né? Show. Tá Então, bom. realmente, se quiser, eu posso deixar meu e-mail, vocês podem divulgar o meu e-mail. Te divulga, tá bom. Sim, Sim. pode. Ah, até botou aí, ó. len.frj.gmail.com. O bom aqui é que assim, o povo é. Pois é, minha colega de trabalho, minha colega de trabalho na escala. O povo é eficiente. Já, a gente pergunta de e-mail e já botaram aqui. Então já vai estar gravado na live. Essa live a gente vai gravar e deixar lá no nosso canal. E aí, obrigado, Júnia. Avisar vocês, povo do Conecta Micro. Semana que vem a gente tem live com o Marcão Santa Nossa, Ajuda. Marcão Santa Ajuda. Eu só chamo ele de Marcão Santa Ajuda. Horrível, né? Mas já está marcado o Marcão semana que vem, na outra LAN, para falar das entomebas. E em breve a gente deve liberar para vocês também informação aí sobre os webinar, quem vai ser o próximo webinar. Tá bom? Júnior, muito obrigado de novo. Gostei muito de conhecer, gostei muito do que você, das perguntas, das respostas que você me deu. Não estranhe se daqui a pouco chegar um e-mail meu lá, assim. Vocês pesquisam tal coisa? O que então vocês pode entrar em contato, assim, as perguntas mais mirabolantes a gente consegue tentar pelo menos vincular numa linha de pesquisa que a gente já está fazendo, né? acham? Então, É muito cientista isso. Eu achei muito assim, é muito cientista, assim, que eles assim, perguntas mirabolantes de ciência, é isso, né? É o que vocês fazem, é genial. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? obrigada pelo convite, Bruna, Helena. Obrigada mesmo, adorei participar. Que bom. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, gente.